Como funciona? Concentradores e dispersivos. Então, longitudinais ele tem as duas propriedades. Pode ser concentrador, pode ser dispersivo, pode ser ativante e pode ser calmante. E mais abrangente do que os obtidos com as imposições, porém menos eficiente. Mais abrangente é porque ele consegue ser concentrador em uma parte maior do corpo. E, só que não tem a mesma potência da imposição. Pode ser feitos gradualmente, em níveis. É aquilo que a gente já falou. Para que serve? Especialmente para o espírito, para o equilíbrio geral do paciente. Dispersivos de menores intensidade. Então, para a harmonização, ele é utilizado também como harmonização dos padrões. Um dos mais utilizados, além do transversais. E que são felizes em pacientes que estejam muito desarmonizados ou com carência fluídica. Então, se ele está com a carência fluídica degeneralizada, em geral, você consegue, com poucos movimentos, você consegue harmonizar. Você despende menos energia. Como usar? Funciona com os braços estendidos paralelamente em direção ao paciente, mãos voltadas em direção ao ponto que deseja dispersar, palmares ou digitais. Com vigor e rapidez, abre-se os braços, esse é o transversal. Abre-se literalmente, cada um em seu sentido oposto do outro, em uma angulação de 180 graus. Usados preferencialmente na região específica ou em centros vitais, um a um, se for o caso. Cuidado com os retornos da mão. Aquele retorno com a mão fechada e abre, retorno. Variações: transversais cruzados, é o que cruza, e o outro é estendido. O cruzado você foi, e o estendido. Na prática fica muito evidenciado que os transversais cruzados são muito mais efetivos que os transversais simples. Na hora que eu vou fazer o passe nele, eu vou, a cada passe, vou dando nome, o que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Como funcionam? São essencialmente dispersivos, níveis calmantes e ativantes. O transversal, ele não é concentrador nunca. Ele é sempre usado com vigor e com muito boa eficiência como dispersivo. Mas pode ser usado no calmante e no ativante. Para que serve? Atende às necessidades de dispersões mais vigorosas, para acelerar o processo de assimilação ou somatização dos fluidos pelo organismo do paciente, reduzindo os níveis muito baixos e os riscos de congestões fluídicas, em que são mais felizes dispersões ativantes localizadas, casos de enxaqueca, dores localizadas, peso na cabeça, respiração difícil, irritabilidade em geral. Então, eles são muito felizes. No caso de dispersão em paciente que acabou de incorporar manifestações psicofônicas, ou efeito de hipnose ou sonambulismo, e esta com dificuldades de retorno à própria consciência, frontal ou humeral. Então, se é no retorno de um transmídio de sonambulismo, você faz o dispersivo com vigor no frontal e no humeral. Tem um resultado imediato. Os circulares, suas características concentradoras, níveis ativante e calmante. O circular não é, de maneira alguma, dispersivo, ao contrário dos transversais. Concentrador pode ser concentrador ativante ou calmante, dependendo da distância. Temos duas variações, pequenos circulares ou rotatórios e circulares propriamente ditos, grandes circulares ou aflorações psíquicas. Pequenos circulares, realizados com movimentos das mãos sobre um determinado local ou centro vital, digitais ou palmares, aquele que o braço não move, ou você move a mão, ou você... Ele é bem naquele ponto, isso aqui é um ponto específico, bem pequeno, que você quer atingir. Gire-se as mãos num giro de 180 graus, finda os costas, fecha essas mãos, retornando ao ponto no sentido horário. Você pode fazer, fecha, faz, fecha, faz, fecha, faz, fecha, faz, fecha. Todo mundo viu aí?
Os braços não se movimentam. Importante que nesse, especificamente, que é bem concentrador, o braço não... Quando mexe o braço, aí já é a floração, não é os pequenos circulares. Mais apropriado ao atendimento magnético em regiões menores, normalmente próximas ao local, concentradores e ativantes. Dificilmente você vai usar esse aqui no calmante. Esse aqui é para concentrar de maneira perto, é ativante. Podem ser realizados níveis calmante e ativante. Os resultados ativantes são sempre melhores. Grandes circulares ou aflorações são realizados com a mesma mão parada, mas os braços girando. Aí é o contrário, quem gira é o braço, a mão fica estacionada. Em torno do ponto que deseja magnetizar, sentido horário, palmar ou digital. Pode ser realizado em níveis ativante e calmante. Os resultados ativantes são sempre melhores e pronunciados. Destina-se ao atendimento de grandes regiões do organismo do paciente e atende a um centro vital por vez. Então você não pode fazer ele em vários centros vitais. Pode ser a área, pode ser grande, mas de preferência se atacar um centro vital. Para que servem os circulares? Para concentrações fluídicas. Fluídica nos centros vitais, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genético. Tratamento de tumores, câncer, inflamações, problemas de pele e de ossos. Oi? Não, esse você não é contínuo. É que se fosse um concentrador, é uma imposição, só que ele consegue ser com a propulsão fluídica maior, porque você está girando. E aí você está no mesmo giro do centro de força. Então, em relação ao centro de força, a mão está parada, porque com a imposição, tua mão está parada, mas o centro de força está girando. Quando você faz o circular, o centro de força está girando e você está girando junto com ele. Ele tem muito mais imposição, né? Porque ele está, em relação ao centro de força, ele está parado. Ele está girando também. Tem um raio. Não, aí você só dependendo da área. Você mais perto do centro de força, o teu círculo é menor. Mais perto. No ativante. Pelo cone. Mas depende da área que você quiser. Você pode. O importante é você estar. Se você começou com a distância, você continua com aquela distância. E principalmente a distância do grupo para fazer. Isso é muito concentrador. Você não pode ficar fazendo ele direto. Então você tem que fazer um pouco dispersivo, na mesma distância. Se você fez ele no calmante, você vai fazer o dispersivo no calmante. Se você fez ele no ativante, essas variações geralmente às vezes se confundem. Por isso é a dúvida. Então se você fez, às vezes não dá certo. Por isso você tem que estar sempre verificando. Porque mesmo sem querer você pode... Você concentrou no calmante e dispersou no ativante. Você não vai ter o mesmo resultado. Observações. As duas técnicas, rotatórias e afloração, levam a vantagem sobre certas imposições como concentradores. Cuidados com o giro das duas mãos. Como uma pode girar no sentido contrário à outra, primeiro inicie usando apenas uma mão. Observe o sentido horário e adicione a outra. Se você começar com as duas, normalmente você vai para um lado, só. Eu já estou uma para um lado e outra para o outro. Agora, se você começar com uma, aí você vai fazendo. Tem que ter um controle motor para fazer isso. Agora eu acho melhor, não tenha pressa e faça a conta. Sopro e insuflações, divididos em dois grupos, sopro frio e sopro quente. Isso é uma revisão geral, tá? Tudo que a gente já falou, agora estamos vendo de maneira mais rápida e em onde que se aplica, para quais enfermidades. Sopro frio, como usar? Enche os pulmões completo, diafragmaticamente, nossa senhora, e solta-se o ar em direção ao ponto que se pretende magnetizar, até esgotar toda a provisão. Pode ser aplicado próximo, ativante, ou distante, calmante. Como funciona? Tem até
A figura está ali assoprando, cheio de coraçãozinho com amor. Simboliza o amor. Amor e bom ânimo. Não, isso aí, ó, você tocou num ponto que você falou brincando, mas é importante. Você, quando for aplicar o passe, você tem, ainda mais se você for soprador, você tem o comprometimento de ter escovar os dentes, ter o hálito ruim, coisas, isso causa desconforto. Mesmo você vai aplicar o passe, tomar um banho e botar desodorante para não criar nenhuma antipatia, uma repulsa, que aí você vai tomar o passe, a pessoa levanta a mão, você quer sair correndo, você já quebrou metade do passe. Ou a pessoa vai. E o sopro, embora ele seja muito bom para ser utilizado, tem que tomar certos cuidados. Você evitar de soprar, você vai soprar vamos supor que você queira soprar o frontal, é muito perto do nariz. Então, de preferência, pega uma toalha, cubra aqui, pede permissão ao assistido. Você vai se incomodar de se eu cobrir aqui, para justamente evitar o desconforto de algum cheiro ruim. Se às vezes você já está aplicando passe há várias horas, teu estômago já está vazio, se você exterioriza muito pelo gástrico, você começa a ter vontade de vomitar ou ter gases, então você tem um desconforto gástrico maior. Isso faz parte de você estar no meio, só que ele está com um problema que você tem a intuição é fazer um sopro pelo frontal, e está perto, ou pelo laringe. Então, você tentar evitar, estica bem a garganta, você quer fazer aqui, entendeu? Então, se você soprar, vai vir tudo aqui. Se você tiver com mau hálito, a pessoa já não vai querer nem mais paz, vai querer ser correndo da cabine, nunca mais vai ver você na vida, entendeu? Vai perder o sentido. Então, você tem esses cuidados, tem uma toalha, você fazer um isolamento da área, dependendo do local, e até porque, por exemplo, o sopro, ele é muito eficaz em feridas. Então você tem que ter muito cuidado, porque a sua saliva pode estar contaminada e você também pode absorver alguma bactéria que está ali. Então é um isolamento que você quer passar fluidos, você não quer passar doença nem pegar doença. Então você ter esse cuidado, né, tem gente que com diabetes tem ferida que não fecha, então, e fica sempre inflamado, está sempre inflamado. A insuflação, ela tem uma repercussão muito boa, um resultado muito bom, mas tome, seguir o que o Allan Kardec chama de convenientemente dirigido. Você tem que ter bom senso, saber o que vai fazer, e lógico, ter um cuidado pessoal de higiene é fundamental, para evitar qualquer tipo de... Sabe qual é a saída para isso? Diga. Física, tão simples. Eu aprendi quando a minha sobrinha foi fazer esse tratamento do ar, ela falou, o tipo está com bafo. Mesmo que você tenha a higiene, às vezes você passa muito saliva ou digestão mal feita, seja, eu tenho sempre comigo guardado um saquinho de cravos. Deixa o cravo na boca. Deixa o cravo na boca. Não tem para quê. Não tem para nada. Dura um tempo. Não, isso se você não tiver problema. Agora tem gente que tem problemas sérios de coisa, aí você resolve, às vezes não resolve não. Mas, quer dizer, você tendo alguma coisa, ou evite de fazer a insuflação, ou isole. Isolando a parte mais sensível, você também evita. Você tem uma toalhazinha cheirosa, que aí você já tira o desconforto. Mas esse também é só mais para quando você vai atingir. É lógico, se estiver na pele, está com o pé, você vai fazendo no pé, na perna, está com a ferida aberta, você não vai soprar, fazer um sopro quente, já está com inflamação, está com um tumor, está com uma coisa, você vai soprar uma ulceração ali, você vai soprar direto, então evite, bota uma toalhinha, que o fluido vai passar, não vai, a toalha não vai rebater. Ali é uma técnica soprar na mão? Não, acho que é só no Mas a ideia foi legal, vou dizer por quê. Você pode mandar até a flor, mas o negócio nem lugar.
Não, o amor não é um amor de homem e de mulher. O amor é um amor de criatura, de coisa. Você tem um amor. Você bota uma gotinha de essência de cravo na mão, faz isso, faz o mesmo. Você sabe que soprando com força é frio. Soprando devagarinho é quente. Se fizer uma gotinha de essência de cravo na mão, não tem pra onde. Cada um age de acordo, se adapta de acordo com a sua realidade, a sua reação. Tem gente que tem esse tipo de coisa e não sabe, porque não tem a sensibilidade, ela não chega. As pessoas têm um problema de mau hálito e não sabem que tem. Se ninguém chegar, um amigo que tem intimidade, fala, olha, você está com... Cuida disso, de repente, porque você pode ter problema de relacionamentos futuros por causa desse tipo de problema. Sopro frio, como usar? Encher os pulmões completamente, diafragmaticamente, e soltar o ar em direção ao ponto que se pretende magnetizar, até esgotar a provisão. Pode ser aplicado no ativante e no calmante. Como funciona? Mais frequentemente é no sentido dispersivo, calmante, acima de 50 centímetros do paciente, com vigor em direção ao ponto ou ao centro que se deseja dispersar. Pode-se concentrar calmante, só que o ar tem que ser expelido lentamente. É possível concentrar ativante com o sopro frio. Pode-se realizar concentrados e dispersivos longitudinalmente, fazendo o papel das mãos. Você pode usar o sopro para fazer o passe longitudinal, como se fosse longitudinal. Ao longo dele, você pode fazer o sopro também. É preferível fazer o longitudinal, tem a mesma eficácia, mas se você for um grande usinador do laríngeo, então você pode fazer com sopro. Sopro frio, para que serve? Acalma agitações e crises nervosas, debelar febres, crises epiléticas, tirar pacientes de transe hipnótico, sonambulismo magnético ou mediúnico, e ordenar centros vitais em descompensações. Esse sonambulismo e convulsões que eles falam muito aqui, é que justamente naquela época eram chamados convulsionários, eram os que tinham ou ataque por obsessores, que davam aquelas convulsões, ou por ataque, por problemas de magnetização. O excesso de fluidos, você passar muito fluido para algumas pessoas, elas ficam tão congestionadas que não conseguem nem sair ou levantar e perdem a sensibilidade. Então ficam em estado sonâmbulo, que é um estado que quem estuda, esse é um outro estudo, sonambulismo, que você faz o transporte, a pessoa se transporta, se sai do próprio corpo e a sensibilidade dela de dor não existe. Você pode queimar, tem várias coisas que você queima, aperta, fere o corpo e a pessoa não emite sinais de dor. Justamente são esses, nesse caso, o sopro tira a pessoa desse estágio. É uma das técnicas para tirar a pessoa disso. Em que são mais felizes? No trato de epilepsia, febre, convulsões, dispersão de acúmulos fluídicos densos e nos centros vitais. Sopro quente, como usar? Aplicados muito próximo ao ponto que será magnetizado. Com a boca distante do paciente, enche-se o pulmão completamente e diafragmaticamente e solte-se o ar sobre o ponto determinado, lentamente até esgotar toda a provisão de ar. É aquilo que eu disse, ele é muito desgastante, então não repetir direto, respira, volta à respiração normal e faça de novo, dependendo da capacidade, né, aeróbica de cada um.